Meus caros amigos, algumas pessoas me perguntam o que é o batismo, para que o batismo, quem é que pode batizar, quem é que pode ser batizado, o batismo pode ser repetido, não pode ser repetido. Bem, vamos conversar um pouco sobre isso. O nosso catecismo da igreja explica com detalhes a questão do catecismo. Eu convido você, a hora que puder, você olhar aí na segunda parte do catecismo, quando ele fala dos sacramentos. O primeiro sacramento que ele analisa exatamente o sacramento do batismo. Você pode ver aí, a partir, por exemplo, do versículo do parágrafo 1136 do catecismo para frente, e ele vai falar da liturgia dos sacramentos e depois fala com um pouco mais de detalhes sobre o batismo a partir do parágrafo 1212. Bom, nós sabemos que a natureza humana foi ferida pelo pecado original. Todos os seres humanos nascem com o pecado original. Seja a criança gerada pelos seus próprios pais, ou mesmo a criança gerada in vitro, quer dizer, na inseminação artificial, também tem o pecado original, porque tem a natureza humana. O pecado está na natureza humana, não está no modo como a criança é gerada. Bem, e o pecado original, o que é? É um rompimento com Deus, que houve lá, na origem da humanidade, com os nossos pais, e essa herança feriu a natureza humana. Então, o pecado original reúne novamente a pessoa, a natureza humana da pessoa com Deus. Então, nós dizemos que a pessoa, a criança, se torna templo de Deus, templo do Espírito Santo, morada da Santíssima Trindade, filha da igreja, herdeira do céu. Entende? E o batismo, então, apaga o pecado original. Claro que se a pessoa foi batizada também na idade adulta, como era antigamente, então o batismo apaga também os pecados pessoais. Ok? Aqueles que nós normalmente ganhamos o perdão na confissão. Então, esta é a importância. E o batismo é tão importante que Jesus disse aos apóstolos: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quer dizer, a pessoa que sabe da importância do batismo, mas ela rejeita conscientemente o batismo, e a igreja, ela pode perder a salvação. Então, quem crer e for batizado será salvo. É por isso que a igreja autoriza que qualquer pessoa possa batizar, em caso de necessidade, em caso de risco de morte. Por exemplo, existe uma criança que está correndo risco de morte, não dá tempo de chamar um padre, então você mesmo pode batizar, a mãe, o pai, a enfermeira, qualquer pessoa. Basta pegar um pouco d'água, derramar na cabeça da criança 3 vezes e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. E tem que derramar água, não pode ser outro líquido, entendeu? Então isso é muito importante. Então, quem é que pode ser batizado? Quem nunca foi batizado. Quem já foi batizado não pode ser batizado de novo. Tem 3 sacramentos que não podem ser repetidos: o batismo, a crisma e a ordem. Ok? Bem, há pessoas que dizem assim: bem, eu não sei se eu fui batizado ou não, perderam a minha certidão de batismo, às vezes eu fui adotado por uma pessoa, ninguém sabe quem era o pai, a mãe, e aí como é que faz? Aí, nesse caso, a igreja tem um recurso que ela chama de batismo sob condições. Se você não sabe, não tem documento nenhum, não tem testemunha nenhuma, então você peça ao padre que te batize, e ele vai fazer sob condições, ou seja, ele vai derramar água na sua cabeça e vai dizer: se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas veja bem, é o padre, é o pároco que deve fazer isso. Ok? Muito bem. Então, se você não foi batizado, fica sendo. Se foi, não repetiu o batismo. Há pessoas que dizem assim: olha, eu era católico, passei por uma igreja evangélica, voltei para ser católico, tenho que ser batizado de novo. Não. O batismo não se repete. Inclusive, a igreja católica reconhece o batismo válido de muitas igrejas, muitas comunidades evangélicas. O Código de Direito Canônico traz uma lista de igrejas protestantes, os ortodoxos, os anglicanos, alguns batistas, etc., em que o batismo é considerado válido pela igreja. Então, se a pessoa, por exemplo, era lá protestante, se tornou católica, ela não vai ser batizada de novo, se ela já foi batizada na igreja.
O padre vai verificar se aquele batismo foi válido ou não. Se foi, não batiza de novo. Ele pode fazer a complementação do rito do batismo, mas não vai batizar de novo. Compreendeu? Então, se você tem dúvidas sobre o seu batismo, converse com o sacerdote. Quem sabe até ele possa chegar à conclusão de fazer um batismo sob condições.